gente! Eu sou a Alessandra Tássila, estudante de Biomedicina na Universidade Católica de Salvador, e nesse vídeo eu vou falar sobre a hipercolesterolemia. Bom, a hipercolesterolemia é o aumento dos níveis séricos do colesterol. Mas qual colesterol e o que é colesterol? O colesterol é uma gordura encontrada em uma série de alimentos que pode ajudar no bom funcionamento do nosso organismo. No entanto, existe o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é o HDL. Esse ajuda no bom funcionamento positivo do nosso organismo. Já o LDL, o colesterol ruim, ele pode sobrecarregar o nosso sistema circulatório, o que pode causar o entupimento dos vasos e doenças cardíacas. A hipercolesterolemia é uma condição em que o organismo do indivíduo se encontra com taxas elevadas de colesterol ruim, LDL, que é uma lipoproteína heterogênea, principalmente se ela se encontrar no seu estado pequeno, denso e oxidado, o que pode trazer inúmeros malefícios ao nosso organismo. Existe a hipercolesterolemia primária e secundária. Na hipercolesterolemia primária, ela é de origem genética, na qual a gente procura um motivo para justificar o aumento do colesterol, mas não encontramos porque geralmente está relacionado a casos familiares. Já a secundária, ela é causada por uma condição, ou seja, ela pode ser causada por uma doença como a síndrome nefrótica, que no caso seria a síndrome que estaria elevando os níveis de colesterol. Pode ser também causada por o estilo de vida do paciente. Ele pode estar levando um estilo de vida inadequado. Isso com uma má alimentação, sedentarismo. Isso seria a causa do nível de colesterol elevado. Pode também ser causado por medicamentos. Alguns medicamentos elevam os níveis de colesterol. O principal risco da hipercolesterolemia é que os sintomas não são vistos e notáveis ao paciente. Ela é uma condição invisível em que os problemas só são notáveis quando já há um alto nível e que pode ser irreversíveis. Essa condição, ela só é diagnosticada com exames de sangue de rotina. Daí levanta a importância de fazer exames de sangue anualmente. Outro risco para a hipercolesterolemia é que o aumento dos níveis séricos de colesterol se relaciona com doenças cardiovasculares, na qual pode causar infarto ou síndromes coronárias, ou também doença cerebral vascular, que é o AVC. Dentro da hipercolesterolemia primária, temos a hipercolesterolemia familiar, que é a principal causa da hipercolesterolemia primária. Existe basicamente 3 mutações genéticas para os receptores de LDL. No fígado, nós temos receptores de LDL, que captam o LDL circulante no sangue e leva para o hepatócito, para que o hepatócito possa usar esse colesterol. Outra condição é quando há aumento da função da proteína PCSK9. Essa proteína tem a função de degradação dos receptores de LDL no fígado. Já outra condição é quando há uma mutação de gene da apolipoproteína B100, que é uma importante componente do colesterol. Então, uma mutação na ApoB100 levaria uma deficiência da apolipoproteína. E essas seriam as 3 principais mutações genéticas da hipercolesterolemia familiar. Contudo, é importante lembrar que a hipercolesterolemia é sempre acompanhada de uma outra condição que favorece esses acontecimentos. Em geral, a hipercolesterolemia ela é uma predisposição genética, ou seja, ela tem uma série de alterações nos genes
que vai interferir no metabolismo da gordura. Isso está associado a uma má alimentação com ingestão farta e frequente de gorduras, gorduras trans e gordura animal. E essas são encontradas em biscoitos, salgadinhos, fast foods e outros produtos industrializados. Outras doenças também estão relacionadas com o aumento do colesterol, como a insuficiência renal, os problemas do fígado e o hipotireoidismo. Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico e os exames. O diagnóstico depende da dosagem sanguínea total do colesterol e suas frações, ou seja, das lipoproteínas de alta e de baixa densidade, HDL e LDL, e também dos triglicerídeos, que é outro tipo de gordura encontrado na circulação que contribui para o risco cardiovascular quando elevado. De qualquer forma, a avaliação médica dos resultados é fundamental, mesmo para as pessoas que têm os resultados dentro do esperado. Isso porque a composição do colesterol será avaliada igualmente. Um valor normal composto principalmente do colesterol ruim pode indicar futuramente uma hipercolesterolemia. O tratamento combina a reorientação alimentar com a prática regular de atividade física, que são os únicos métodos comprovados para elevar os níveis de colesterol protetor. E os medicamentos, principalmente as estatinas, que inibe a enzima formadora do LDL. Algumas pessoas experimentam queda nos níveis total de colesterol apenas com as mudanças no estilo de vida. Já outras, mesmo com auxílio de medicamentos, elas não apresentam melhoras significativas por conta da forte predisposição genética e precisam de auxílio de fármacos. E a prescrição de medicamentos ela é feita conforme a idade do paciente e se ele apresenta ou não fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Independente de ter pessoas na família que tenham um colesterol elevado, uma pessoa deve manter uma boa saúde alimentar, com ingestão de fibras alimentares diariamente. Essas fibras ela ajudam na redução e na absorção do colesterol no nosso intestino. Como o monossacarídeo, um exemplo de monossacarídeo, nós temos o azeite de oliva, que é comprovado que atua na redução de LDL na nossa circulação. As crianças, particularmente, devem limitar o consumo de gordura trans, que ainda é presente em algumas redes de fast food. Já os adultos, mesmo com os cuidados, têm que limitar o consumo de carne, leite e seus derivados, preferindo lactíneos desnatados. O acompanhamento periódico do nível de colesterol é recomendado que faça a partir dos 20 anos e se tiver casos na família, que faça mais cedo, por conta dos males, dos riscos de doenças cardiovasculares ser maior, já que tem propensão genética. Convivendo com a hipercolesterolemia. Quem tem hipercolesterolemia, é recomendado que você monitore as suas condições. Assim você poderá saber se a dosagem do medicamento está fazendo efeito, se o medicamento precisa ser trocado e qual o seu risco de doença cardiovascular. Tome todos os medicamentos que estiver prescrito, não altere a quantidade e nem deixe de tomar nenhum medicamento. Converse com o seu médico para saber com qual frequência você deve marcar consultas para fazer exames de sangue. No início do tratamento, pode ser necessário ter que fazer exames de 3 em 3 meses para saber se o seu tratamento está fazendo efeito ou não. Após esse período, a repetição dos exames tem um intervalo maior de acordo com a orientação do profissional para garantir que o seu nível de colesterol esteja saudável. Adote um estilo de vida saudável, controle o estresse e o peso, pare de fumar se você fuma e seja fisicamente ativo.
Informe o seu médico sobre qualquer sintoma, complicação ou efeito colateral. E se você planeja engravidar, converse com ele sobre as opções também. E essa foi a explicação da hipercolesterolemia. Espero ter cessado todas as dúvidas e atendido todos os tópicos. Muito obrigada por assistir até aqui.